Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Lucas capítulo 15, a partir do verso 8. Lucas capítulo 15, a partir do verso 8. Você achou? Diga amém. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Verso 9, igreja. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podem se sentar, irmãos. Tem sido um tempo assim de muita atenção e cuidado, porque são dias de perdas. Psicologicamente, a perda é importante para o desenvolvimento do indivíduo. Uma criança que nasce, ela vai perdendo perda da infância para pegar uma maturação e a capacidade responsiva da mente. Então o adolescente deixa a adolescência e entra numa fase de juventude, está perdendo. Há um processo natural da vida de perda. Tem coisas que nós não vamos conseguir evitá-las. São perdas naturais. Diga comigo, perdas naturais. São as mudanças para as transformações que a gente não pode impedir. Mas existem perdas que elas se avitam, né? Elas se entram, elas vêm de forma que marca o ser humano e marca com dor, com sofrimento, com sequelas. E tem outras perdas que são perdas que vai demonstrar sofrimento eterno, no caso do próprio Senhor Jesus Cristo está citando aqui. Tem 3 parábolas que elas trabalham juntas, que é a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida. Essas 3 parábolas, elas têm só um fundo de pano, só uma mensagem. A única mensagem delas é mostrar que Deus não quer perder ninguém. Deus não aceita perder uma vida. Que coisas que acontecem como consequências de atitudes erradas, de momentos de decisões que pessoas tomam de forma erradas, elas também diante de Deus não vão encontrar uma satisfação. Deus não fica alegre quando o ser humano vai se perdendo diante dele, diante dessa promessa. E o próprio Jesus cita essa questão da mulher, porque ele usa algo bem presente na vida das pessoas, que era o serviço de uma mulher dentro de casa. São os trabalhos domésticos. As coisas mais comuns na época na Palestina, Jesus cita. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a candeia e varre, e ali busca com diligência até encontrar? Então, apesar de tudo que possa acontecer na vida, apesar de todas as coisas que o ser humano possa errar e coisas inevitáveis, Deus não está contente que ninguém perca essa oportunidade, essa porta que está aberta. Deixe de entrar nesse processo da maior bênção da vida, da existência humana, que é receber a salvação. A salvação é a maior bênção que nós podemos ter, irmãos. Como eu falei para vocês, tem perdas que são natural, perdas que vão acontecer de forma natural, que não tem jeito. Mas essa perda é uma perda de falta de acesso
por causa dos impeditivos dessa vida, porque essa vida engana muito, essa vida ilude muito. Pessoas são iludidas, principalmente se tratando do mundo material, o mundo emoção. As pessoas se perdem. Jesus, citando, fala a respeito que era algo natural, que uma mulher que perdesse alguma coisa dentro de casa, ela iria insistentemente procurar até encontrar. E dá trabalho, né? Vocês que são donas de casa sabem o que é para deixar uma casa limpa, casa arrumada, né? Para deixar a casa arrumada tem que levantar tapete, tem que tirar a mesa do lugar e procurar poeira debaixo da cama, e se mexe tanto porque dá trabalho. Dá trabalho arrumar uma casa bem arrumadinha e mexer nas coisas, e perde até a atenção de que haja luz em tudo que for fazer. E ela acende a candeia e ela procura. Podia estar satisfeita, né? Tem 10 dracmas, perder uma não vai fazer tanta falta, não vai ter tanta importância. Aí que a gente percebe aquele momento que Jesus falou que quando o pastor tem 99 ovelhas no aprisco e uma se perde, ele deixa as 99 lá guardadinhas, protegidas, e vai em busca da que se perdeu. Eu nunca pensei dessa forma, mas tem pessoas que trabalham com essa dinâmica de pensamento, que quando vê uma pessoa em estado difícil, uma pessoa largada, uma pessoa bêbada, uma pessoa, né, fora do caminho do Senhor Jesus Cristo, fala assim: não, isso aí é da perdição, isso aí não tem jeito. Deus não deseja perder ninguém. E ainda que o homem possa não querer, mesmo assim, esse exemplo da mulher ainda é a forma como Deus trabalha, como Deus está buscando aqueles que estão se perdendo na vida. Ele vai em busca, ele não descansa, e ele trabalha, e ele procura até achar aquilo que se perdeu, até encontrar aquilo que foi descambado pelo caminho, que ficou aí perdido pelas coisas da vida. E essa mulher procura insistentemente, e quando encontra, ela chama as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Aquilo que se perdeu agora foi encontrado. E a festa, a alegria, a contentamento. Na vida a gente tem muitas perdas. Tem gente que perde a moral, tem gente que perde casamento, tem gente que perde parceria de trabalho, tem gente que perde oportunidade. A vida é assim, vai perdendo, mas eu quero te dizer que disso tudo, Deus está do teu lado até você encontrar aquilo que você perdeu, até você fazer com que haja novamente esse contentamento, essa alegria. Sexta-feira é comum pastor ir para hospital e cemitério, o que é ofício, né, ministerial, fazer capelania, e a gente vê o que marca tanto. Essa perda é uma perda que não tem jeito. É um ente querido sair do convívio, né, da família, dos amigos. É uma perda que não tem jeito. Mas eu falei, a pior perda não é a perda da retirada física. A pior perda é a perda da vida espiritual. Se a pessoa perder a vida espiritual, ela perde para tudo. Se a pessoa perder a vida espiritual, ela será perdida eternamente. Essa é a mensagem dessa dracma perdida. É a pessoa novamente ser achada, e por mais
distante que ela esteja, e por caminhos mais difíceis que sejam, e ainda que não estejam aos nossos olhos, nem que a gente não enxergue de uma maneira tranquila, a palavra sempre vai ficar atrás para resgatar aquilo que se perdeu. O trabalho vai ser feito, a pregação vai ser feita, a mensagem vai ser dada, e essa pessoa pode estar escondida, pode estar precisando que se acenda a candeia para encontrá-la, porque essa mulher precisou acender a candeia. E tem lugares que as pessoas estão vivendo agora, não digo lugar de estado, mas a situação de vida moral e espiritual, somente quem tem a luz de Jesus para poder tocar e chamar essas pessoas. Porque tem pessoas que já não têm mais coragem, tem pessoas que já não têm mais força, tem pessoas que já não querem nem mais dar atenção. Essas pessoas estão desacreditadas. Por quê? Porque elas estão perdidamente nas trevas. E a pior perda é essa, é a perda da vida eterna. E falei, porque na Bíblia há 3 tipos de mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas uma coisa é certa: se a pessoa perde sua vida espiritual, ela está morta, consequentemente, fisicamente e eternamente. É importante que conservemos a nossa salvação, a nossa simplicidade na palavra, e enchendo os nossos corações do Evangelho Salvador, do Evangelho que trabalha com as nossas entranhas de pensamentos e coisas que ainda resistem, se render aos pés do nosso Salvador. Porque, irmãos, não tem como nós que vivemos dentro dessa casa espiritual, somos guardados pela palavra do Eterno, não sermos transformados, por sua glória. A sua glória nos transforma, a sua presença nos transforma. E essa é a maior riqueza que nós temos. Essa é a maior beleza do reino de Deus, quando nós somos chamados de filhos de Deus. Se somos filhos, porque somos parecidos com nosso Pai, porque temos uma ligação genética espiritual, temos uma vida de reconciliação. A reconciliação é a maior mensagem do Evangelho. A maior mensagem é essa: Cristo veio para reconciliar o mundo consigo. Ele veio para novamente trazer o homem à presença do Pai, porque nós estávamos perdidos sobre os escombros e sobre as escuridões da vida, sobre processos tão terríveis. Eu já conheci pessoas que ninguém dava nada, irmãos. Pessoas que estavam com processo de loucura, pessoas que viveram momentos amargos na vida, mas a luz alcançou essas pessoas e transformou essas vidas. Eu já vi o Senhor Jesus Cristo acender a candeia dentro de manicômios, pessoas que ficou colocadas ali por processo de distúrbio mental, estavam sobre agora a pressão dos medicamentos, e nós íamos lá e falamos: irmão, Jesus, Ele cura. A gente sabe que muitas coisas são levadas por causa de espíritos malignos. A gente tem que entender que nem tudo é demônio, mas todas as brechas físicas que o homem tem, os demônios podem usar. Nem tudo pode ser possessão, mas a pessoa pode estar debaixo de orientação. Então, a gente via ali aquele processo. Era realmente algo que aconteceu e que houve uma descompensação mental, mas por trás daquilo, os demônios estavam trabalhando. Então, tínhamos que ter uma visão até achar, acender a candeia. Dá trabalho, né? A gente sair daqui, pegar a condução de procurar de lá, dá trabalho, irmãos, dá trabalho, mas é assim. Mas para a glória de Deus Pai, quando a gente vê que aquela coisa que foi perdida, aquela vida que havia sido perdida, foi encontrada,
a festa nos céus. A festa nos céus. Sabe por que a festa nos céus? Porque os anjos gostariam de fazer o que nós estamos fazendo. A festa nos céus porque um dos privilégios que ninguém pode tirar da tua vida, nem o diabo, nada pode tirar da tua vida. Quando você prega a palavra e alguém se converte, isso é algo que está registrado nos céus. Isso aí é a maior satisfação, a maior alegria que nós, como seguidores, como servos do Eterno, temos diante de Deus e diante do mundo e diante de todas as forças que existem na face da terra. Ninguém pode tirar. Alguém pode ajudar uma pessoa numa coisa ou outra aqui, em coisas que a pessoa vai viver e coisa e tal, mas vai passar. Mas isso que alguém faz, que é de semear a palavra eterna, se a palavra é eterna, aquilo que você está semeando vai ser eterno. Por isso há alegria nos céus, porque essa pessoa não passará mais pela morte eterna, mas para a vida eterna. Esse texto, ele bate de frente com a realidade que nós vivemos. Não vamos cansar, irmãos. Não vamos desistir. Não vamos parar. Vamos fazer como aquela mulher. É difícil. Tem algumas perdas que a gente vai resolver, mas tem essa perda que não tem jeito. É lutar. Lute pelo seu marido, lute por sua esposa, lute pelos seus pais. Lute. Coloque em oração. Deus conhece, Deus sabe. Coisas que acontecem que só depois de muito trabalho mesmo, é de muita procura. O texto do versículo 10 diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de abrir a porta dos céus, de trazer o ser humano novamente a ser integrado no reino do Eterno. O Evangelho não de troca, o Evangelho não aqui ofertando coisas que as pessoas estão atrás disso. Isso vai passar, irmãos. Essa coisa vai passar. É lamentável que a gente veja o que está acontecendo com o nosso país. O que aconteceu agora, para vergonha, se não faltasse a Câmara dos Deputados, o Senado, pessoas envolvidas, ex-presidentes envolvidos e até juízes envolvidos. Agora o TCE é envolvido também na propina dessa corrupção no Rio de Janeiro. Sabe, é vergonha, mas essa chaga é Deus que está colocando ela explicitamente para que os céus vejam, para que o mundo veja. Sabe, é vergonha internacional. Mas nós temos que orar pelo nosso país, temos que orar, porque essas coisas estão acontecendo. É o Espírito Santo que está revolvendo isso, está tirando, porque não é fácil. O que nós estamos assistindo como igreja, nós temos que ter uma atitude espiritual, mas também somos seres que pensamos, somos cidadãos, tá? Nós não deixamos de pensar e de ter uma atitude em relação a toda essa podridão. Agora já tem denúncia contra o presidente da Alerj, e vai ter, mas eu creio que esse é um processo que o país vai passar. Esse país tem que voltar novamente a se render aos pés do Salvador, tem que se voltar para o grande e poderoso Deus. Essa nação precisa sair dessa maldição. O Rio de Janeiro está aí essa vergonha. O Rodrigo Janot falou, estou falando isso, irmãos, porque é bíblico. O Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República, ele falou: olha, se o Rio de Janeiro se ajoelhou, você imagine os outros estados. Se ajoelhou, quebrou. Se o Rio de Janeiro quebrou, você imagina os outros estados. As duas maiores capitais do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente pode ver. Nós precisamos resgatar o Evangelho genuíno, irmãos. Pregar o Evangelho genuíno. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo.
Nós temos que amar a obra de Deus, cooperar com a obra de Deus. A nossa vida é dele, o trabalho é para honra e glória dele. Nós fazemos para que o nome dele seja exaltado, que vidas sejam achadas. Fico orando, porque é triste ver nome de evangélicos envolvidos com essa corrupção da Lava Jato. Mas quem somos nós? Nós temos que orar. Temos que orar e temos que fazer novamente que esse evangelho seja conhecido na nossa rua, na nossa cidade, na nossa avenida, dos nossos vizinhos. Sabe, nós precisamos pregar essa palavra. Não podemos ser uma igreja que prometa as coisas só no mundo material. Porque a fidelidade, se você é fiel, se você é honesto com Deus, se você é dizimista, ofertante, a palavra tem na tua direção a promessa da colheita e da prosperidade. Não existe nenhuma outra forma da pessoa ser próspera que não seja através do trabalho e da fidelidade com Deus. Da fidelidade com Deus. Muitas pessoas estão enganadas, estão achando que o reino de Deus é troca por bens materiais. Não, o reino de Deus é Ele encontrar um homem perdido e encontrá-lo agora para, sei lá, para a salvação eterna. Como eu dizia aos irmãos, a gente estávamos lá diante daquele quadro difícil. Aí na outra capela tinha um moço lá, acho que não tinha mais de 30 anos, não tinha. Aí uma pessoa falou, não, esse aí foi morto lá pelo tráfico, esse não foi achado. Estava eu e o pastor Júlio ali, triste. Para essas coisas eu tenho frieza, né? Eu vou lá pertinho, olho, vejo, eu tenho frieza. E vi, a boca estava toda arrebentada. Aí eu falei, Jesus, nós temos que pregar esse evangelho, irmãos. As dracmas do Senhor estão perdidas. Não podemos transformar a igreja numa fonte de administração de riquezas materiais. A igreja é o patrimônio dos céus. Nós temos que pregar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra do Eterno tem que ser pregada. Paulo fala a Timóteo, filho meu, insiste, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Diga comigo, insista, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra de Deus. Você pode aplaudir o Eterno? Tem me pesado o coração, tem me pesado, irmãos, porque tenho visto o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo tripudiado, envergonhado, servindo aos interesses humanos e não à vontade do Eterno. É triste quando as pessoas reuniam, enchiam as igrejas só porque a igreja estava no culto. A igreja não era cheia porque tinha culto especial, tinha cantor. A igreja era cheia porque os irmãos vinham para os cultos. Era isso. Não tinha nada que atraía o povo a não ser a adoração. A adoração. Nós vamos adorar o Senhor, a igreja ficava cheia. Hoje, que os lobbies evangélicos, né? Os lobbies evangélicos, as pessoas falam assim, fizeram um cartel de artistas gospel. Está repreendido em nome de Jesus. Artistas gospel. Não, porque vocês têm que entender que nós vivemos e sobrevivemos. O que nós estamos vendo hoje é uma dilapidação do reino de Deus. Falo isso com tristeza, com dor na alma. Vejo amigos meus trabalhando nas igrejas, trabalhando ali como pastor, sofrendo, mas pregando o Evangelho. Ai, e ver o povo de Deus tão afastado. E a nossa missão em busca das dracmas perdidas. O nosso esforço, a nossa energia que essa mulher gastou aqui é em busca da alma perdida. Trabalhar, se movimentar, acender a candeia. E quando encontra aquilo que se perdeu, hoje é dia de festa. Dia de festa, chama as vizinhas, chama os amigos, chama, olha,
esse aqui se reconciliou com Jesus, voltou para a casa do Eterno. A festa nos céus. É duro vermos o que está acontecendo hoje com a igreja brasileira, apesar de que algumas igrejas se mantiveram firmes na linha da mensagem apostólica, a mensagem lá de Atos dos Apóstolos. Igrejas não saíram, ficaram firmes, mas algumas foram para o cristianismo romanizado, que é essa vida de capitalismo, esse consumismo de fé, essa coisa doida. As pessoas não têm mais compromisso. A igreja agora é rotativa. É rotativa. A pessoa quer ficar do jeito que quiser. Não agradou, não, vou para outra ali, porque tem uma aqui, atravessa a rua aqui da Manoel Reis, tem outra ali, ó, a casa da bênção, sei lá, eu não sei o que é bênção, a igreja do Fofão ali. Vai aqui, tem mais uma aqui, tem mais uma ali. As pessoas não têm fidelidade, não têm compromisso, não tem, sabe por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz. E se não tem raiz, não tem evangelho. Porque o evangelho, meu irmão, ele cria raiz na tua vida, cria raiz na tua vida, cria raiz na tua alma. Você tem compromisso com as pessoas, tem peso e responsabilidade com o reino de Deus. A proporção que você vai amando a Jesus, você vai crescendo também com raiz, né? Como diz lá o Salmo capítulo 1, diz que aquele que está plantado, né, suas raízes crescem, perpendicularmente cresce, e encontra a fonte de água. Significa, quando a raiz ela fica rasteira, ela não tem sustentação. Mas quando a raiz ela encontra profundidade no solo, ela cresce para baixo, ela encontra fonte. A seiva é alimentada por onde ela está plantada. Está ali, suas folhas crescem, né? A Bíblia diz assim, né? Os seus frutos dão de estação em estação. As suas folhas são verdes, sinal de que ela está rica, não está doente. É assim o cristão, irmãos. Irmãos, vamos fazer como aquela mulher. Pregar o evangelho, o reino de Deus, criar raiz. Não vamos aceitar que essa perda, que é uma perda diante de Deus, é diante de Deus. Continue. Às vezes é muito triste a gente ver um irmão. Eu nunca julgo, irmãos, eu nunca julgo. Vocês nunca vão me ver julgando ninguém, que nós não temos direito de julgar ninguém. Se eu não me engano, lá em João 8:13 fala sobre isso. Jesus falou para os judeus: eu a ninguém julgo. Então, nós não temos que julgar, porque pessoas podem ter os seus vacilos, podem ter os seus cometimentos errados, e quem somos nós para julgar as pessoas? Não somos nada, estamos no mesmo patamar, precisamos da mesma graça, vivemos de mesmo teto da natureza humana. Então, o que acontece é que nós precisamos, em vez de julgar, procurar trazer novamente essas vidas para serem encontradas à luz da candeia de Deus, da palavra de Deus. Nós precisamos usar a palavra de Deus em vez da palavra do homem. Sabe? Hoje Deus quer te transformar naquele que pode encontrar os que estão perdidos. Liberar uma palavra para essas pessoas que estão perdidas. A pessoa, eu vi fulano assim, eu vi fulano lá na Marquês de Sapucaí, eu vi fulano da... Irmãos, e aí? E aí? O Evangelho é nosso? O Evangelho é de Jesus Cristo? Parece até que o Evangelho é da igreja. Não, vamos parar, vamos deixar. Irmãos, o Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Deus possa nos usar para acharmos aqueles que estão perdidos, pregarmos o Evangelho que pregue da maior felicidade que o homem possa ter, que a sua vida é eterna, que a sua salvação
perseverar, lute, persevere, preserve a sua alma, sabe? São dias difíceis, como eu tenho que falar para vocês, são dias de perdas, mas essa perda nós temos que ter cuidado, que é a salvação das nossas vidas, porque tudo que nós fazemos para Deus tem uma importância no mundo espiritual, e afinal de contas, o que mais interessa a Deus é isso aqui, ó. Um pecador que se arrepende, diz o versículo 10. Diz que há louvor, os irmãos, os anjos estão lá com teclado, com se converteu aqui, e toda hora, Verdão. Tem festa lá em cima, tem teclado funcionando. Festa, louvor, adoração. Vocês imaginam como é que deve ser lá em cima, hein? Isso é uma bênção. Se converteu mais um, bora! Mais um, oh, glória! Não para. Imagina só. Porque a cada instante se convertendo gente, tem ex-pecadores retornando, né? Então vocês imaginam a festa. Por que nós não vamos fazer festa? Fazer festa, irmãos, tudo isso aqui é para Deus. Tudo aqui é para Deus. Eu vi um irmão que falou assim: pastor, mas quer dizer que vai ficar para o anticristo mesmo? Vai ficar para ele. Depois que a igreja for arrebatada, quem vai reinar nesses templos? Vai cada templão bonito aí, né? Tem cada templão aí que você toma até um susto de ver aquela nave, para 20 mil pessoas. Puxa. E o anticristo já fala: beleza, maravilha. Vai ficar para ele. O anticristo vai dominar. É tudo para ele. Graças a Deus a igreja vai estar lá no reino do eterno. A gente já recebeu: bem-vindos, meu Pai, possui por herança que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos. Amém? Você pode aplaudir o eterno? Glória a Deus.